a examinar Tarzan e a fazer-lhe muitas perguntas, às quais seu guarda podia dar poucas respostas além de especulações. Em seguida, o mensageiro retornou com a notícia de que o grupo seria imediatamente admitido à presença do rei. As pesadas portas foram abertas de pá em pá e Tarzan se viu no limiar de uma câmara enorme, cujas paredes convergiam para a extremidade oposta, onde um trono se erguia sobre um estrado. Colunas maciças de madeira sustentavam o teto, que era revestido de gesso entre suas vigas. As vigas e as colunas foram ornamentadas com entalhes, enquanto as partes em gesso do teto exibiam arabescos suntuosos em cores vibrantes. As paredes eram revestidas até a metade de sua altura, e acima do revestimento de madeira havia painéis pintados que Tarzan supôs retratarem eventos históricos da história de Veltopismacus e seus reis. A sala estava desocupada, exceto por 2 guerreiros que se postavam diante de portas que flanqueavam o estrado do trono. À medida que o grupo avançava pela ampla nave central em direção ao trono, um desses guerreiros sinalizou para o líder e indicou a porta que guardava. Abrindo-a diante deles, revelou-se uma pequena antecâmara, onde meia dúzia de guerreiros elegantemente vestidos estavam sentados em pequenos bancos esculpidos, enquanto um sétimo se recostava em uma cadeira alta, com os dedos batucando em seus amplos braços enquanto ouvia a conversa dos outros. Ele intervinha ocasionalmente com uma palavra, sempre recebida com a mais profunda atenção. Se ele franzia a testa ao falar, os outros franziam a testa ainda mais profundamente. Se ele sorria, eles explodiam em gargalhadas, e seus olhos raramente se desviavam de seu rosto, para não perderem algum indício fugaz de seus estados de espírito mutáveis. Logo na entrada, os guerreiros que conduziam Tarzan pararam, permanecendo em silêncio até que o homem na poltrona de encosto alto se dignasse a notá-los. Então, o líder ajoelhou-se sobre um joelho, ergueu os braços, com as palmas voltadas para a frente, acima da cabeça, inclinou-se o máximo que pôde, em tom monótono e uniforme, entoou sua saudação. Ó, Elcumeliago, rei de Veltopismacus, governante de todos os homens, mestre das coisas criadas, onisciente, unicorajoso, uniglorioso, trazemos a ti, como ordenaste, o escravo de Zontorrago. Levante-se e traga o escravo para perto, ordenou o homem na poltrona de encosto alto, e então, aos seus companheiros, este é o gigante que Zontorrago trouxe de Trohanadâmaco. Ouvimos falar dele, glorioso. Responderam. E da aposta de Zontorrago? Questionou o rei. E sobre a aposta de Zoantrófago? Sábio de todo, respondeu um deles. O que pensa sobre isso? Indagou Elcumeliago. Mesmo enquanto pensa, soberano de todos os homens, disse rapidamente outro. E como é isso? Perguntou o rei. Os 6 olharam rapidamente, com inquietação uns para os outros. Como ele pensa? Sussurrou aquele que estava mais distante de Elcumeliago para seu vizinho, que encolheu os ombros desesperançoso e olhou para outro. O que foi isso? Gufoloso, indagou o rei. O que foi que o senhor disse? Eu estava prestes a observar que, a menos que Zontorrago tenha primeiramente consultado nosso augusto e sábio governante e esteja agora agindo de acordo com seu julgamento, ele deve, quase que por necessidade, perder a aposta, respondeu Gufoloso com desenvoltura. É claro, disse o rei, há algo no que o senhor diz, Gufoloso. Zontorrago consultou-me. Fui eu quem descobriu o princípio vibratório que tornou a coisa possível. Fui eu quem decidiu como os primeiros experimentos deveriam ser conduzidos. Até o momento, não tem sido duradouro, mas acreditamos que a nova fórmula terá uma persistência de, no mínimo, 39 luas. É sobre isso que Zontorrago fez sua aposta. Se ele estiver errado, perderá 1000 escravos para Dalfastômago. Maravilhoso! Exclamou Gufoloso. Somos, de fato, abençoados acima de todos os outros povos, com um rei tão erudito e sábio quanto Elcumeliago. O senhor tem muito pelo que agradecer, Gufoloso, concordou o rei, mas nada comparado ao que se seguirá ao sucesso de meus esforços para aplicar este princípio do qual temos falado, mas com resultados diametralmente opostos aos que alcançamos até agora. Mas estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso. Um dia chegará, e então darei a Zontorrago a fórmula que revolucionará Minun. Então, com 100 homens, poderemos partir e conquistar o mundo. Elcumeliago voltou sua atenção repentinamente para o escravo de túnica verde que estava a uma curta distância à sua frente. Ele o examinou atentamente e em silêncio por vários minutos. De que cidade o senhor vem? Indagou o rei. Por fim, ó, Elcumeliago, todo glorioso, pronunciou-se o líder da escolta. A pobre criatura ignorante não fala. Ele emite algum som? Indagou o rei. Nenhuma desde que foi capturado, mestre dos homens. Respondeu o guerreiro. Ele é um Zertalacolol, afirmou Elcumeliago. Por que toda essa excitação tola por uma dessas criaturas inferiores e sem fala? Vejam agora! Exclamou Gufoloso. Com que rapidez e certeza o pai da sabedoria aprende todas as coisas, sondando até o fundo de todos os mistérios, revelando seus segredos.
Não é maravilhoso? Agora que o sol da ciência brilhou sobre ele, até mesmo o mais obtuso pode ver que a criatura é, de fato, um Zertalacolou, exclamou outro dos companheiros do rei. Como fomos simples, como fomos estúpidos. Ah! O que seria de nós não fosse a gloriosa inteligência do onisciente? Como Eliago examinava Tarzan atentamente. Ele pareceu não ter ouvido os elogios de seus cortesãos. Em seguida, e voltou a falar. Ele não possui as características dos Zertalacolos, ponderou pensativamente. Observe as orelhas dele. Eles não são os ouvidos dos que não podem falar, nem seus cabelos. Seu corpo não é formado como o deles, e sua cabeça é moldada para o armazenamento de conhecimento e o funcionamento da razão. Não. Ele não pode ser um Zertalacolô. Maravilhoso! Exclamou Gufoloso. Não lhe disse eu, é o como Eliago, nosso rei, está sempre certo. O mais tolo de nós pode facilmente perceber que ele não é um Zertalacolô, agora que a inteligência divina do rei tornou isso tão claro, exclamou o segundo cortesão. Neste momento, uma porta, oposta àquela por onde Tarzan fora conduzido ao apartamento, abriu-se e um guerreiro surgiu. Oh, é o como Eliago, rei de Veltopismacus. Ele disse em tom monótono, tua filha, a princesa Janzara, chegou. Ela gostaria de ver o estranho escravo que Zontorrago trouxe de Torranadão-Macus e solicita a permissão real para entrar. O como Eliago assentiu com a cabeça. Conduz a princesa até nós. Ele ordenou. A princesa devia estar esperando a uma distância que lhe permitisse ouvir, imediatamente fora da porta, pois mal o rei terminou de falar. Ela apareceu no limiar, seguida por outras duas jovens, atrás das quais estavam meia dúzia de guerreiros. À vista dela, os cortesãos se levantaram. Mas o rei não. Entre, Janzara, disse ele, e contemple o estranho gigante que é mais discutido em Veltopismacus do que o rei de Veltopismacus. A princesa atravessou a sala e parou diretamente em frente ao homem-macaco, que permaneceu em pé, como estava desde que entrara na câmara, com os braços cruzados sobre o peito largo, uma expressão de absoluta indiferença no rosto. Ele lançou um olhar para a princesa ao vê-la se aproximar e constatou que era uma jovem muito bela, exceto por um vislumbre ocasional e distante de algumas das mulheres de Torranadão-Macus. Ela foi a primeira mulher minuniana que Tarzan havia visto. Seus traços eram impecavelmente esculpidos, seus cabelos escuros e macios estavam elegantemente arranjados sob um deslumbrante adorno de cabeça adornado com joias, e sua pele clara envergonhava o veludo do pêssego em sua suavidade. Ela estava vestida inteiramente de branco, como convém a uma princesa virgem no palácio de seu pai. Seu vestido, de um tecido macio e aderente, caía em linhas retas e simples até os seus peitos do pé arqueado. Tarzan olhou em seus olhos. Eram cinzentos, mas as sombras de seus cílios pesados os faziam parecer muito mais escuros do que realmente eram. Ele procurava ali um indício de seu caráter, pois ali estava a jovem que seu amigo, Cômodo Florençal, esperava um dia desposar e fazer rainha de Torranadão-Macus. E por essa razão o homem-macaco estava interessado. Ele viu as belas sobrancelhas franzirem-se em uma carranca repentina. O que há de errado com a fera? Exclamou a princesa. É feito de madeira. Não fala nenhuma língua, nem entende nenhuma, explicou seu pai. Não emitiu nenhum som desde que foi capturado. É um bruto sombrio e feio, disse a princesa. Aposto que o farei emitir um som. E rapidamente, com o que ela sacou uma adaga fina de seu cinto e a cravou no braço de Tarzan. Com tamanha celeridade ela se moveu que seu ato pegou todos os que o testemunharam de surpresa, mas ela havia dado ao senhor da selva um aviso instantâneo nas poucas palavras que pronunciara antes de atacar, e estas foram suficientes para ele. Ele não pôde evitar o golpe, mas pôde e evitou dar-lhe a satisfação de ver seu cruel experimento ter sucesso, pois não emitiu nenhum som. Talvez ela tivesse atacado invamente, pois estava muito irritada agora. Mas o rei lhe falou com severidade. Basta, Janzara, e ele exclamou. Não desejaríamos que nenhum mal atingisse este escravo sobre o qual estamos conduzindo um experimento que significa muito para o futuro de Veltopismacus. Ele ousou me encarar, exclamou a princesa, e se recusou a falar quando sabia que isso me daria prazer. Ele deveria ser morto. Ele não é seu para matar, respondeu o rei. Ele pertence a Zontorrago. Eu o comprarei. E voltando-se para um de seus guerreiros, traga Zontorrago. Quando Esteban Miranda recuperou a consciência, o fogo diante de seu abrigo rústico era apenas um monte de cinzas frias e a aurora já quase despontava. Ele sentia fraqueza e tontura, e sua cabeça doía. Ele levou a mão à cabeça e constatou que seus cabelos espessos estavam encharcados de sangue coagulado. Ele também encontrou outra coisa, uma grande ferida em seu couro cabeludo, que o fez estremecer e sentir-se mal, a ponto de desmaiar. Quando novamente abriu os olhos, já era dia claro. Ele olhou ao redor, questionando onde ele estava. Ele chamou em voz alta em espanhol, chamou por uma mulher com um nome musical. Não Floralquis,
mas um nome espanhol suave que Flora nunca ouvirá. Ele estava sentado agora, e em breve, observou sua nudez com evidente surpresa. Ele pegou o pano que havia sido cortado de seu corpo. Então, ele olhou ao redor. No chão seus olhos opacos, estúpidos, indagadores. Ele encontrou suas armas e, pegando-as, examinou-as. Por muito tempo. Ele permaneceu sentado, manuseando-os e observando-os, com as sobrancelhas franzidas em pensamento. A faca, a lança, o arco e flechas. Ele os repassava repetidas vezes. Ele contemplou a cena da selva diante de si, e a expressão de perplexidade em seu rosto apenas se intensificou. Ele se levantou parcialmente, permanecendo de joelho. Um roedor assustado correu pela clareira. Ao avistá-lo, o homem empunhou seu arco e engatou uma flecha, mas o animal já havia desaparecido antes que ele pudesse dispará-la. Ainda ajoelhado, com a expressão perplexa em seu semblante se aprofundando, ele contemplava, em mudo espanto, a arma que segurava tão familiarmente em sua mão. Ele se levantou, reuniu sua lança e faca, além do restante de suas flechas, e partiu para a selva. A 100 metros de seu abrigo, ele se deparou com um leão se alimentando da carcaça de sua presa, que havia arrastado para os arbustos ao lado da ampla trilha de elefantes pela qual o homem seguia. O leão rosnou ameaçadoramente. O homem parou, ouvindo atentamente. Ele ainda estava perplexo, mas permaneceu imóvel na trilha apenas por um instante. Com a agilidade de uma pantera, alcançou o galho baixo e oscilante da árvore mais próxima. Ali, agachou-se por alguns minutos. Ele podia ver Numa, o leão, alimentando-se da carcaça de algum animal. Que animal fora, ele não conseguia determinar. Após algum tempo, o homem desceu silenciosamente da árvore e adentrou a selva na direção oposta àquela em que havia se aventurado inicialmente. Ele estava nu, mas não sabia disso. Seus diamantes haviam desaparecido, mas ele não teria reconhecido um diamante mesmo que o visse. O havia deixado, mas ele não sentia falta dela, pois não sabia que ela alguma vez existira. Cegamente, ainda assim, com precisão, seus músculos reagiam a cada exigência feita em nome da primeira lei da natureza. Ele não soubera por que saltara para uma árvore ao ouvir o rosnado de Numa, nem poderia dizer por que caminhou na direção oposta quando viu onde Numa estava com sua presa. Ele não sabia que sua mão se dirigia a uma arma a cada novo som ou movimento na selva ao seu redor. O havia frustrado seus próprios objetivos. Esteban Miranda não estava sendo punido por seus pecados pela excelente razão de que não tinha consciência de nenhum pecado nem de qualquer existência. O havia matado sua mente objetiva. Seu cérebro era apenas um depósito de memórias que jamais seriam novamente elevadas acima do limiar da consciência. Quando atuadas pela força apropriada, elas estimulavam os nervos que controlavam seus músculos, com resultados aparentemente idênticos aos que teriam seguido caso ele fosse capaz de raciocinar. Uma emergência além de sua experiência, consequentemente, o teria encontrado desamparado, embora ignorante de sua impotência. Era quase como se um homem morto caminhasse pela selva. Às vezes, ele se movia em silêncio, outras vezes tagarelava infantilmente em espanhol, talvez, citava páginas inteiras de Shakespeare em inglês. Poderia eu tê-lo visto agora, e mesmo ela, a pequena canibal selvagem, talvez sentisse remorso diante do horror de sua obra, que se tornava ainda mais horrível porque seu miserável objeto estava totalmente inconsciente dela, mas o não estava lá para ver, nem qualquer outro mortal, e a pobre argila que outrora fora um homem movia-se sem rumo pela selva, matando e comendo quando os nervos certos eram excitados, dormindo, falando, andando como se vivesse como outros homens vivem, e assim, observando de longe, vemos-o desaparecer em meio à folhagem exuberante de uma trilha na selva. A princesa Janzara de Veltopsmacus não adquiriu o escravo de Zontorrago. Seu pai, o rei, não permitiria, e assim, muito irritada, ela saiu do apartamento onde fora examinar o cativo. Ao passar para a sala seguinte e estar fora do alcance da visão de seu real pai, virou-se e fez uma careta em sua direção, o que provocou risos de todos os seus guerreiros e das duas eias. Tolo! Ela sussurrou na direção de seu pai inconsciente. Eu possuirei o escravo e o matarei também, se assim desejar. Os guerreiros e as donzelas assentiram com a cabeça, aprovando. O rei Alcomoelego levantou-se languidamente de sua cadeira. Levem-no às pedreiras, disse ele, indicando Tarzan com um movimento do polegar. Mas digam ao oficial encarregado que é desejo do rei que ele não seja sobrecarregado nem ferido. E enquanto o homem macaco era conduzido por uma porta, o rei deixou a câmara por outra, seus 6 cortesãos curvando-se à estranha maneira menoniana até que ele partisse. Então, um deles se aproximou sorrateiramente da porta por onde Alcomoelego havia desaparecido, encostou-se à parede ao lado da porta e escutou por um momento. Aparentemente satisfeito, ele ensinou cautelosamente sua cabeça além da moldura da porta até que pudesse visualizar a câmara adjacente com um olho, então voltou-se para seus companheiros.
O velho idiota se foi, anunciou ele, embora em um sussurro que seria inaudível além da câmara em que foi proferido, pois mesmo em Minone aprenderam que as paredes têm ouvido, embora se expressem de forma diferente, dizendo: em vez disso não confie mais na lealdade nem mesmo das pedras de sua câmara. Já viu alguma vez uma criatura dotada de tamanha vaidade desmedida? Exclamou um deles. Ele acredita ser mais sábio que, não um homem qualquer, mas todos os homens juntos. Disse outro. Às vezes, sinto que não consigo mais tolerar sua arrogância. Mas o senhor vai, Gefasto, disse Gufoloso. Ser chefe dos guerreiros de Veltopismacus é um cargo demasiado vantajoso para ser desprezado levianamente. Quando alguém pode simultaneamente perder a vida, acrescentou Tordali, chefe das pedreiras. Mas a colossal ousadia do homem, exclamou outro. Macarrago, chefe de edificações. Ele não teve mais participação no sucesso das Ontorrago do que eu, e, no entanto, atribui a si mesmo todos os sucessos e culpas Ontorrago pelos fracassos. A glória de Veltopismacus está ameaçada por seu egoísmo, exclamou Tovaldo, chefe da agricultura. Ele nos escolheu como seus conselheiros, 6 príncipes, cujo conhecimento de seus respectivos departamentos deveria ser maior do que o de quaisquer outros indivíduos e cujo conhecimento combinado das necessidades de Veltopismacus e dos assuntos de Estado deveria formar um baluarte contra os erros gritantes que ele constantemente comete, mas ele jamais dará ouvidos aos nossos conselhos. Oferecê-lo considera uma usurpação de suas prerrogativas reais, instalou quase traição. Questionar seu julgamento significa ruína. De que valemos a Veltopismacus? O que o povo do Estado deve pensar de nós? É bem conhecido o que eles pensam de nós, retrucou Gufoloso. Dizem que fomos escolhidos, não pelo que sabemos, mas pelo que não sabemos. Nem se pode culpá-los. Eu, criador de Diadetes, mestre de 10.000 escravos que cultivam a terra e produzem metade de todos os alimentos consumidos pela cidade, sou escolhido chefe dos chefes, preenchendo um cargo para o qual não tenho afinidade nem treinamento, enquanto Tovaldo, que mal distingue o topo de um vegetal de suas raízes, é chefe da agricultura. Macarrago trabalhou com os escravos da pedreira por 100 luas e foi nomeado chefe de edificações, enquanto Tordali, aclamado o maior construtor de nosso tempo, é chefe das pedreiras. Gefasto e Vestaco, sozinhos, são mestres de seus departamentos. Vestaco, o rei, escolheu sabiamente como chefe da cúpula real, para que seu conforto e segurança reais fossem assegurados, mas em Gefasto, eis seu maior erro. Ele elevou um jovem homossexual e amante do prazer ao comando do exército de Veltopismacus e descobriu em seu novo chefe de guerreiros um gênio militar tão grande quanto o que Veltopismacus já produziu. Gefasto curvou-se em reconhecimento ao elogio. Não fosse por Gefasto, os Tornadão-macusianos nos teriam aprisionado com justiça no outro dia, continuou Gufoloso. Aconselhei o rei a não prosseguir com o ataque, interveio Gefasto. Assim que se tornou evidente que não conseguimos surpreendê-los, deveríamos ter nos retirado. Foi somente após termos avançado e eu estar livre dele que pude dirigir o assunto sem interferência. E então, como o senhor viu, rapidamente retirei nossas tropas e as conduzi para fora com a menor perda possível de homens e prestígio. Foi nobremente feito, Gefasto, disse Tordali. As tropas o veneram. Eles desejariam um rei que os liderasse em batalha, como o senhor poderia fazê-lo, e que lhe seja permitido o vinho como antigamente, interveio Macarrago. Todos nos uniríamos em torno de um rei que nos permitisse o prazer inocente do nosso vinho, disse Gufoloso. O que diz o senhor? Vestaco, o chefe do domo real, o mordomo-mor do rei, que permanecerá em silêncio durante a acusação de seu mestre, balançou a cabeça. Não é prudente falar de traição agora, disse ele. Os 3 o encararam com severidade e trocaram olhares rápidos. Quem cometeu traição? Vestaco, exigiu Gufoloso. Todos vocês chegaram muito perto dela para estarem seguros, disse o viscoso Vestaco. Ele falou em voz muito mais alta do que os outros haviam falado, como se, longe de temer ser ouvido, esperasse que o fosse. El como Eliago tem sido boa para nós. Ele nos cumulou de honras e riquezas. Somos muito poderosos. Ele é um governante sábio. Quem somos nós para questionar a sabedoria de seus atos? Os demais olharam ao redor com inquietação. Gufoloso riu nervosamente. O senhor sempre foi lento para apreciar uma piada, meu bom Vestaco, disse ele. Não conseguiu perceber que estávamos a enganá-lo. Não consegui, respondeu Vestaco. Mas o rei tem um excelente senso de humor. Repetirei a piada a ele, e se ele ri, então eu também rirei, pois saberei que era, de fato, uma piada. Mas pergunto-me sobre quem recairá. Vestaco, não repita o que dissemos não ao rei. É possível que ele não compreenda. Somos bons amigos e isso foi dito apenas entre amigos. Gufoloso estava evidentemente perturbado em espírito. Ele falava rapidamente. A propósito, meu bom Vestaco, lembrei-me agora que, outro dia, o senhor admirou um de meus escravos.
Eu pretendia entregá-lo a você. Se o aceitar, ele será seu. Admiro 100 de seus escravos, disse Vestaco, suavemente. Eles são seus, Vestaco, disse Gufoloso. Acompanhem-me agora e selecione. É um prazer oferecer a meu amigo um presente tão insignificante. Vestaco olhou fixamente para os outros 4. Eles se moveram desconfortavelmente em um silêncio momentâneo, que foi quebrado por Torvaldo, chefe da agricultura. Se Vestaco aceitasse 100 de meus pobres escravos, eu ficaria extasiado, disse ele. Espero que sejam escravos da túnica branca, disse Vestaco. Serão, disse Torvaldo. Não posso ser superado em generosidade, disse Tordali. Você deve aceitar 100 escravos meus. E de mim, exclamou Macarrago, chefe de construções. Se os enviar ao meu escravo morre em meus aposentos antes que o sol entre no corredor dos guerreiros, ficarei imensamente grato, disse Vestaco, esfregando as palmas das mãos e sorrindo de forma servil. Então, ele olhou rápida e significativamente para Gefasto, chefe dos guerreiros de Veltopismaco. A melhor forma de demonstrar minha amizade pelo nobre Vestaco, disse Gefasto, sem sorrir, é assegurando-lhe que, se possível, impedirei meus guerreiros de enfiar uma adaga entre suas costelas. Caso algo de ruim me aconteça, temo não poder ser responsabilizado pelos atos desses homens, que, segundo me informaram, me amam. Por mais um instante, permaneceu olhando diretamente nos olhos de Vestaco, então virou-se sobre o calcanhar e saiu da sala a passos largos. Dos 6 homens que compunham o Conselho Real, Gefasto e Gufoloso eram os mais destemidos, embora até mesmo eles adulassem o vaidoso e arrogante Elcumeliago, cujos poderes despóticos o tornavam um inimigo muito perigoso. A lealdade costumeira, inerente à família real, somada à mais potente das instrumentalidades humanas, o interesse próprio, mantinha-os a serviço de seu rei, mas tanto tempo haviam conspirado contra ele, e tão generalizado era o descontentamento por toda a cidade, que cada um sentia que poderia ousar mais, com impunidade. Tordali, Macarrago e Torvaldo, tendo sido escolhidos pelo rei por sua suposta maleabilidade, ao contrário de Gefasto e Gufoloso, justificado suas expectativas, pouco importavam de uma forma ou de outra. Como a maioria dos nobres veltopismacusianos sob o reinado de Elcumeliago, eles haviam se corrompido, e o interesse próprio guiava cada ato e pensamento. Gefasto não confiava neles, pois sabia que poderiam ser comprados mesmo professando sua virtude, e Gefasto havia se dedicado ao estudo dos homens desde seu sucesso com os guerreiros de sua cidade, um sucesso que foi tão surpreendente para ele quanto para os outros, e seu conhecimento da crescente inquietação do povo havia plantado no solo fértil de um cérebro viril a ideia de que Veltopismacus estava maduro para uma nova dinastia. Vestaco era conhecido por ser um aceitador de propinas autoconfesso e descarado. Ele não acreditava que houvesse um fio de cabelo honesto na cabeça daquele homem, mas havia se surpreendido com a ameaça velada de exposição que ele usará para extorquir seus companheiros. Em baixa, de fato, caíram as fortunas de Veltopismacus, disse ele a Gufoloso, enquanto os dois caminhavam pelo corredor dos guerreiros após deixar a câmara do conselho do rei. Como exemplificado por, indagou o chefe dos chefes, pela infâmia de Vestaco. Ele não se importa nem com o rei, nem com o povo, por escravos ou ouro. Ele traria ambos. E Vestaco é típico da maioria de nós. A amizade não é mais sagrada, pois até de Torvaldo ele exigiu o preço de seu silêncio, e Torvaldo sempre foi considerado seu melhor amigo. O que nos trouxe a tal ponto, Gafasto? Perguntou Gufoloso, pensativamente. Alguns atribuem a uma causa e outros a outra, e embora não devesse haver homem em Veltopismacus mais capaz do que eu para responder à minha própria pergunta, confesso que estou perplexo. Existem muitas teorias, mas duvido que a correta tenha sido exposta até o momento. Se me perguntassem, Gufoloso, e você me perguntou, eu diria a ele, como estou prestes a dizer a você, que o problema com Veltopismacus é a paz demais. A prosperidade segue a paz prosperidade e a abundância de tempo livre. O tempo deve ser ocupado. Quem se dedicaria ao trabalho, mesmo o trabalho de se preparar para defender sua paz e prosperidade, quando este pode ser tão facilmente dedicado à busca do prazer? A prosperidade material que se seguiu à paz nos proporcionou os meios para satisfazer todos os nossos caprichos. Tornamo-nos saciados com as coisas que, nos dias de ontem, considerávamos luxos a serem desfrutados com parcimônia em raras ocasiões. Consequentemente, fomos forçados a inventar novos caprichos a serem satisfeitos, e podem ter certeza de que estes se tornaram cada vez mais extravagantes e exagerados em forma e ideia. Até mesmo nossa maravilhosa prosperidade foi taxada para atender às demandas de nossos apetites. A extravagância reina suprema. Ele repousa, como um incubo maligno, sobre o rei e seu governo. Para reparar suas incursões sobre o tesouro, o fardo do incubus é transferido das costas do governo para as costas do povo,
na forma de impostos exorbitantes que nenhum homem pode cumprir honestamente e ainda ter o suficiente para satisfazer seus apetites. E assim, por um meio ou outro, ele repassa o fado para aqueles menos afortunados ou menos astutos. Mas a tributação mais pesada recai sobre os ricos, lembrou Gufoloso. Em teoria, mas não na prática, respondeu Gefasto. É verdade que os ricos pagam a maior parte dos impostos ao tesouro do rei, mas primeiro os cobram dos pobres em preços mais altos e outras formas de extorsão, na proporção de 2 jetax para cada um que pagam ao coletor de impostos. O custo da arrecadação deste imposto, somado à perda de receita do governo com a abolição do vinho e ao custo de impedir que pessoas inescrupulosas fabriquem e vendam vinho ilicitamente, se revertido aos cofres do governo, reduziria nossos impostos de forma tão significativa que não seriam onerosos a ninguém. E isso, o senhor acha, resolveria nossos problemas e restauraria a felicidade a Veltopismacus? Perguntou Gufoloso. Não, respondeu seu colega príncipe. Devemos ter guerra. Como descobrimos que não há felicidade duradoura na paz ou na virtude, tenhamos um pouco de guerra e um pouco de pecado. Um pudim feito de um único ingrediente enjoativo, ele deve ser temperado, deve ser condimentado, e antes que possamos desfrutar plenamente de sua degustação, devemos ser forçados a nos esforçar para obtê-lo. A guerra e o trabalho, as duas coisas mais desagradáveis do mundo, são, no entanto, as mais essenciais para a felicidade e a existência de um povo. A paz reduz a necessidade de trabalho e induz à ociosidade. A guerra impõe trabalho, para que suas devastações possam ser apagadas. A paz nos transforma em vermes gordos. A guerra nos transforma em homens. Guerra e vinho. Então, restaurariam Veltopismacus a seu antigo orgulho e felicidade. O senhor pensa. Riu-se Gufoloso. Que líder inflamado você se tornou desde que assumiu o comando de todos os guerreiros de nossa cidade. Você me entende mal, Gufoloso, disse Gefasto, pacientemente. A guerra e o vinho, por si sóis, não realizarão nada além da nossa ruína. Não tenho objeção à paz, à virtude ou à temperança. Minha divergência é com os teóricos equivocados que acreditam que apenas a paz, ou apenas a virtude, ou apenas a temperança tornaram uma nação forte, viril e contente. Devem ser misturados com guerra, vinho e pecado, e uma grande dose de trabalho árduo, especialmente trabalho árduo, com nada além de paz e prosperidade. Há pouca necessidade de trabalho árduo, e apenas o homem excepcional trabalha arduamente quando não precisa. Mas venha, deve se apressar para entregar os 100 escravos a Vestacu antes que o sol entre no corredor dos guerreiros, ou ele contará sua piadinha a El Comelhago. Gufoloso sorriu com pesar. Um dia ele pagará por estes 100 escravos, disse ele, e o preço será muito alto. Se seu mestre cair, disse Gefasto. Quando seu mestre cair, corrigiu Gufoloso. O chefe dos guerreiros encolheu os ombros, mas sorriu satisfeito, e ainda sorria depois que seu amigo virou em um corredor que se cruzava com o seu e seguiu seu caminho. Tarzan dos Macacos foi conduzido diretamente do domo real às pedreiras de Veltopismacus, situadas a uma distância de 1/4 de milha do mais próximo dos 8 domos que constituem a cidade. Uma nona cúpula estava em construção, e era em direção a ela que a fila de escravos carregados se estendia desde a entrada da pedreira, para a qual o homem macaco foi conduzido. Logo abaixo da superfície, em uma câmara bem iluminada, ele foi entregue ao oficial encarregado da guarda da pedreira, a quem foram comunicadas as instruções do rei a seu respeito. Seu nome? Indagou o oficial, abrindo um grande livro que estava sobre a mesa em que estava sentado. Ele é tão burro quanto os Zertalacolos, explicou o comandante da escolta que o havia trazido à pedreira. Portanto, ele não possui nome. Chamaremos ele de o Gigante, então, disse o oficial, pois assim ele tem sido conhecido desde sua captura. E escreveu em seu livro, Zontual, com Zontorrago como proprietário e Trohanadãomacus como cidade de origem. E então se voltou para um dos guerreiros que se espreguiçavam em um banco próximo. Leve-o à equipe de escoramento na extensão do túnel 13, no 36º nível, e diga ao vental encarregado que lhe atribua tarefas leves e se certifique de que nenhum mal lhe aconteça, pois tais são as ordens do Tagostuvá. Mas espere, este é o número dele. Prenda-o em seu ombro. O guerreiro pegou o pedaço circular de tecido com hieróglifos negros estampados e o fixou com um fecho de metal no ombro esquerdo da túnica verde de Tarzan. Em seguida, indicando ao homem macaco que o precedesse, deixou a câmara. Tarzan encontrou-se, então, em um curto e escuro corredor que, em breve, se abriu para um corredor mais amplo e iluminado, ao longo do qual inúmeros escravos descarregados se moviam na mesma direção em que sua guarda agora o escoltava. Ele notou que o piso do corredor apresentava uma inclinação descendente constante e que este se voltava sempre para a direita, formando uma grande espiral que conduzia para baixo, em direção ao interior da terra. As paredes e o teto eram de madeira, e o chão, pavimentado com pedras planas,
desgastadas pelos milhões de pés calçados com sandálias que por ali passaram. Em intervalos suficientemente frequentes, velas eram colocadas em nichos na parede esquerda, e, também em intervalos regulares, outros corredores se abriam a partir dele. Acima de cada uma dessas aberturas havia mais dos estranhos hieróglifos de Minuni. Como Tarzan viria a descobrir mais tarde, essas indicações designavam os níveis em que os túneis se encontravam e conduziam a corredores circulares que circundavam a principal pista espiral. Desses corredores circulares partiam os numerosos túneis horizontais que conduziam às áreas de trabalho em cada nível. Poços para ventilação e saídas de emergência perfuravam esses túneis em distâncias variáveis, estendendo-se da superfície aos níveis mais baixos da pedreira. Em quase todos os níveis, alguns escravos se desviavam para esses túneis laterais, que eram bem iluminados, embora não tão brilhantemente quanto a espiral. Pouco depois de iniciarem a descida, Tarzan, acostumado desde a infância à observação aguçada, havia notado o número de entradas de túneis que passavam, mas só podia conjecturar sobre a diferença nas profundidades dos níveis para os quais se abriam. Uma estimativa grosseira os situava a 15 pés, mas antes de chegarem ao 36º, no qual viraram, Tarzan sentiu que devia haver um erro em seus cálculos, pois tinha certeza de que não poderiam estar a 540 pés abaixo da superfície da terra com chamas abertas e sem ventilação forçada. O corredor horizontal que agora adentraram após deixar a espiral curvava-se acentuadamente para a direita, e em seguida, de volta para a esquerda. Pouco depois, cruzou um amplo corredor circular no qual estavam escravos carregados e descarregados, além do qual havia duas filas aqueles carregados com rochas movendo-se de volta na direção de onde Tarzan havia vindo, enquanto outro, carregando madeira, moviam-se na mesma direção que ele. Em ambas as linhas, havia escravos descarregados. Após percorrer o túnel horizontal por uma distância considerável, finalmente chegaram ao grupo de trabalho. E aqui Tarzan foi entregue a Alvental, um guerreiro que, nas organizações militares dos Minunianos, comanda 10 homens. Então este é o gigante, exclamou o Vental, e não devemos sobrecarregá-lo de trabalho. Seu tom era zombeteiro e desagradável. Que gigante! Ele exclamou. Ora, ele não é maior do que eu e, para piorar, tem medo de deixá-lo realizar qualquer trabalho. Marque bem. Ele trabalhará aqui ou receberá a chibata. Calfastoban não tolera preguiçosos, e o sujeito bateu no peito com orgulho. Aquele que trouxera Tarzan parecia desgostoso. O senhor terá sucesso, Calfastoban, disse ele, ao virar-se para refazer seus passos até a sala da guarda. Se acatar as ordens do rei, eu detestaria estar usando sua armadura se algo acontecesse a este escravo silencioso que colocou todas as línguas em Veltopismacus em movimento e deixou el como ele algo tão ciumento de Zonturrago que ele enfiaria aço entre suas costelas, se não fosse o fato de que ele não poderia mais roubar os aplausos do grande mago. Calfastoban não teme rei algum, vociferou Vental. Muito menos o lamentável espécime que desonra o trono de Veltopissago. Ele não engana ninguém além de si mesmo. Todos sabemos que Zonturrago é seu cérebro e Gefasto, sua espada. Contudo, advertiu o outro, cuidado com Zontual, e partiu. Calfastoban Vental designou o novo escravo para trabalhar na sustentação do túnel à medida que este era escavado na grande moraina que formava a pedreira. A fila de escravos que vinha da superfície, de mãos vazias, passava por um lado do túnel até o fim, soltava uma rocha cada um, ou, se pesada, uma rocha para 2 homens, e retornava pelo lado oposto do túnel, carregando seus fardos de volta à rampa espiral utilizada por aqueles que deixavam as escavações, subindo e saindo para a nova cúpula. A terra, uma argila leve, que preenche os interstícios entre as rochas na moraina, foi compactada na abertura atrás das madeiras da parede, sendo o túnel propositalmente feito suficientemente grande para permitir isso. Escravos específicos eram designados para este trabalho, enquanto outros transportavam madeiras cotadas nas dimensões corretas até a equipe de madeiramento, da qual Tarzan fazia parte. Bastou que esta equipe de 3 pessoas cavasse uma trincheira estreita e rasa para acomodar a base de cada painel de parede, posição a lousa e encaixar o painel do teto sobre eles. Em cada extremidade das tábuas do teto havia uma ripa, previamente fixada à superfície, que impedia as tábuas da parede de caírem após serem instaladas. A terra compactada atrás deles os fixava solidamente em seus lugares, formando um escoramento rápido e substancial. O trabalho era leve para o homem macaco, embora ainda estivesse fraco pelos efeitos de seus ferimentos, e ele tinha oportunidades constantes de observar tudo o que acontecia ao seu redor e de obter novas informações relativas às pessoas em cujo poder se encontrava. Calfastoban logo cedo foi considerado um fanfarrão barulhento, de quem não se precisava temer nada durante a rotina diária de trabalho, mas que merecia atenção caso surgisse a oportunidade de exibir sua autoridade ou presas físicas diante de seus superiores. Os escravos ao seu redor trabalhavam com constância, mas pareciam não estar sobrecarregados.
enquanto os guardas, que os acompanhavam constantemente, na proporção de cerca de um guerreiro para cada 50 escravos, não davam indícios de brutalidade no tratamento dispensado aos seus encarregados, na medida em que Tarzan pôde observar. O que mais o intrigava agora, como o fizera desde o momento em que recuperou a consciência, era a estatura dessas pessoas. Não eram pigmeus, mas homens tão grandes quanto a maioria dos europeus. Não havia nenhum tão alto quanto o homem macaco, mas havia muitos que dele se aproximavam por uma fração mínima de polegada. Ele sabia que eram Veltopes macusianos, o mesmo povo que vira batalhando com os Trohanadão macusianos. Falavam de tê-lo capturado na batalha que ele testemunhara, e o chamavam de Zontou, o gigante, embora fossem tão grandes quanto ele. E ao passar do domo real para a pedreira, vira suas gigantescas moradias em forma de domo erguendo-se a mais de 120 metros acima de sua cabeça. Tudo era absurdo e impossível, mas ele tinha o testemunho de todas as suas faculdades de que era verdade. A contemplação disso, porém, tende a confundi-lo ainda mais, de modo que abandonou todas as tentativas de solucionar o mistério e dedicou-se à coleta de informações sobre seus captores e sua prisão, em preparação para o momento que ele sabia que, inevitavelmente, chegaria, quando a oportunidade de fuga se apresenta-se aos instintos alertas e astutos da fera selvagem que, no fundo, ele sempre se considerou. Onde quer que estivesse em Veltopismacus, a quem quer que tivesse ouvido referir-se ao assunto, fora-lhe transmitido que o povo, em geral, estava insatisfeito com seu rei e seu governo, e sabia que, entre um povo descontente, a eficiência estaria em baixa e a disciplina desmoralizada a tal ponto que, se observasse com atenção, acabaria por descobrir a oportunidade que buscava, através da negligência dos responsáveis por sua segurança. Ele não esperava isso hoje ou amanhã, mas hoje e amanhã seriam os dias para lançar a base de observação que eventualmente revelaria uma via de escape. Quando o longo dia de trabalho finalmente chegava ao fim, os escravos eram conduzidos aos seus alojamentos, que, como Tarzan descobriu, ficavam sempre em níveis próximos àqueles em que trabalhavam. Ele, juntamente com vários outros escravos, foi conduzido ao 35º nível e a um túnel cuja extremidade havia sido alargada para as proporções de uma grande câmara, cuja estreita entrada havia sido murada com pedra, exceto por uma pequena abertura através da qual os escravos eram forçados a passar para dentro e para fora de sua câmara de 4, e quando o último deles estava dentro, esta era fechada e protegida por uma pesada porta do lado de fora da qual 2 guerreiros vigiavam. Durante toda a noite, uma vez dentro de pé, o homem macaco olhou ao redor para se descobrir em uma câmara tão grande que parecia fácil acomodar a grande multidão de escravos, que devia somar cerca de 5.000 almas de ambos os sexos. As mulheres preparavam alimentos sobre pequenas fogueiras, cuja fumaça escapava da câmara através de aberturas no teto. Apesar do grande número de incêndios, a quantidade de fumaça era notavelmente pequena, um fato que, no entanto, se explicava pela natureza do combustível, um carvão limpo e duro, mas porque os gases liberados não os asfixiavam a todos estava além da compreensão do homem macaco, assim como o enigma das chamas abertas e do ar puro na profundidade em que as escavações se encontravam. Velas ardiam em nichos por todas as paredes, e havia pelo menos meia dúzia de grandes velas sobre o chão. Os escravos eram de todas as idades, desde a infância até a meia-idade, mas não havia anciãos veneráveis entre eles. A pele das mulheres e crianças era mais branca que Tarzan já vira, e ele se maravilhou com ela até descobrir que algumas das primeiras e todas as últimas nunca haviam visto a luz do dia desde o nascimento. As crianças nascidas aqui subiriam à luz do dia em algum momento, quando atingissem a idade que justificasse o início do treinamento para as vocações que seus mestres haviam escolhido para elas, mas as mulheres que haviam sido capturadas de outras cidades permaneceriam aqui até que a morte as reclamasse, a menos que ocorresse o mais raro dos milagres fossem escolhidas por um guerreiro veltopismacusiano como sua companheira, mas essa era raramente uma possibilidade remota, uma vez que os guerreiros quase invariavelmente escolhiam suas companheiras entre as escravas da túnica branca com quem entravam em contato diário nas cúpulas acima do solo. Os rostos das mulheres traziam a marca de uma tristeza que despertou uma onda espontânea de simpatia no peito do selvagem homem macaco. Nunca em sua vida ele havia visto tamanha desesperança retratada em qualquer rosto. Ao atravessar a sala, muitos foram os olhares que se voltaram para ele, pois era óbvio, por seu bronzeado intenso, que era um recém-chegado, e além disso, havia algo nele que o distinguia dos demais, e logo sussurros percorreram a multidão, pois os escravos que haviam entrado com ele haviam passado a informação de sua identidade aos outros. E quem, mesmo nas entranhas da terra, não ouvirá falar do gigante maravilhoso capturado por Zontorrago durante a batalha com os Trohanadão macusinos? No momento, uma jovem, ajoelhada sobre um braseiro no qual grelhava um pedaço de carne,
chamou sua atenção e o convidou a se aproximar. Ao se aproximar, ele percebeu que ela era muito bela, com uma pele pálida e translúcida, cuja brancura era acentuada pelo azul negro de uma vasta cabeleira lustrosa. Você é o gigante? Ela perguntou. Eu sou o Zhuntao. Ele respondeu. Ele me falou sobre você, disse a moça. Também cozinharei para você. Eu cozinho para ele. A menos que, acrescentou ela com um traço de constrangimento, haja outra pessoa que você prefira que cozinhe para você. Não há ninguém que eu preferiria ter cozinhando para mim, disse Tarzan a ela. Mas quem é você e quem é ele? Eu sou Talaskar, respondeu ela. Mas eu o conheço apenas por seu número. Ele afirma que, enquanto permanecer escravo, não possui nome, mas será sempre conhecido por seu número, que é 800 ao cubo, mais 19. Vejo que você é 800 ao cubo, mais 21. Ela observava os hieróglifos que haviam sido fixados em seu ombro. O senhor tem um nome. Me chamam de Zhuntao. Ah, disse ela. O senhor é um homem grande, mas eu dificilmente o chamaria de gigante. Ele também é de Trohanadão Macus e tem aproximadamente a sua altura. Nunca ouvi dizer que houvesse gigantes em Minoni, exceto o povo que chamam de Zertalacolos. Eu pensei que você fosse um Zertalacolou, disse uma voz masculina no ouvido de Tarzan. O homem macaco virou-se para ver um dos escravos com quem havia estado trabalhando observando inquisitivamente, e sorriu. Sou um Zertalacolou para meus mestres, respondeu. O outro ergueu as sobrancelhas. Entendo, disse ele. Talvez o senhor esteja certo, não serei eu quem o trairá. E seguiu em frente com seus afazeres. O que ele quis dizer? Perguntou a moça. Nunca falei, até agora, desde que me fizeram prisioneiro, explicou ele. E pensam que sou mudo, embora eu tenha certeza de que não me pareço com um Zertalacolou, mas alguns deles insistem que sou um. Nunca vi um, disse a moça. Você é afortunada, disse Tarzan a ela. Eles não são agradáveis de se ver nem de se conhecer, mas eu gostaria de vê-los, insistiu ela. Gostaria de ver algo diferente desses escravos que vejo o dia inteiro, todos os dias. Não perca a esperança. Ele encorajou, pois quem sabe se não será muito em breve que você retornará à superfície. Retorno, ela repetiu. Eu nunca estive lá. Nunca estive na superfície. Você quer dizer desde que foi capturado? Eu nasci nesta câmara, ela lhe disse. E nunca estive fora dela. Você é um escravo da segunda geração, e ainda está confinado às pedreiras. Não consigo compreender isso. Em todas as cidades minonianas, foi informado, escravos da segunda geração recebem a túnica branca e liberdade comparativa acima do solo. Não era para mim. Minha mãe não permitiria. Ela preferiria que eu tivesse morrido a Miuni a um Veltopismacusiano ou a outro escravo. Como devo fazer se for para a cidade acima? Mas como o senhor o evita? Seus senhores certamente não deixam tais coisas à discrição de seus escravos. Onde há tanto, um ou dois podem passar despercebidos indefinidamente, e as mulheres, se forem mal apessoadas, não causam nenhum comentário por parte de nossos mestres. Meu nascimento nunca foi registrado, e portanto, não há nenhum registro de mim. Minha mãe pegou um número para mim da túnica de alguém que morreu, e dessa forma não chama atenção nas poucas ocasiões em que nossos mestres ou os guerreiros entram em nossa câmara. Mas a senhora não é desfavorecida, seu rosto certamente atrairia atenção em qualquer lugar. Tarzan lembrou. Por um instante, ela lhe deu as costas, levando as mãos ao rosto e aos cabelos. E então voltou-se para ele vivamente, e o homem macaco viu diante de si uma velha horripilante e enrugada, cujos traços tortuosos nenhum homem olharia uma segunda vez. Deus! Exclamou Tarzan. Lentamente, o rosto da moça relaxou, assumindo suas linhas normais de beleza, e com toques rápidos e hábeis ela arrumou seus cabelos desgrenhados. Uma expressão que quase se tornou um sorriso pairava em seus lábios. Minha mãe me ensinou isso, ela disse, para que, quando eles viessem e me vissem, não me desejassem. Mas não seria melhor unir-se a uma delas e viver uma vida de conforto acima do solo do que levar uma existência terrível abaixo dele? Questionou. Os guerreiros de Veltopismacus são, sem dúvida, muito semelhantes aos de seu próprio país. Ela balançou a cabeça. Não pode ser. Para mim, ela disse. Meu pai é de Mandalamacus, um lugar distante. Minha mãe foi roubada dele alguns meses antes de eu nascer nesta câmara horrível, longe do ar e da luz solar que minha mãe nunca se cansava de me contar. E sua mãe? Perguntou Tarzan. Ela está aqui. A moça balançou a cabeça tristemente. Eles vieram buscá-la há mais de 20 luas e a levaram. Não sei o que aconteceu com ela. E esses outros? Eles nunca o traem, indagou ele. Nunca. Qualquer escravo que traísse outro seria despedaçado por seus companheiros. Mas venha. O senhor deve estar faminto. E ela lhe ofereceu da carne que estava cozinhando. Tarzan teria preferido sua carne crua, mas não desejava ofendê-la e por isso, agradeceu-lhe e comeu o que ela lhe ofereceu,
agachando-se sobre os calcanhares em frente ao braseiro. É estranho que Elponato não venha, ela observou, utilizando a forma miluniana de 800 cubado. Mais 19. Nunca antes ele esteve tão atrasado. Um escravo corpulento, que se aproximara por trás dela, havia parado e olhava carrancudo para Tarzan. Talvez seja ele, disse Tarzan à moça, indicando o homem com um gesto. Talascar virou-se rapidamente, com um brilho quase feliz nos olhos, mas quando viu quem estava atrás dela, levantou-se depressa e recuou, sua expressão mudando para uma de desgosto. Não, ela disse, não é ele. Você está cozinhando para ele? Perguntou o sujeito, apontando para Tarzan. Mas a senhora não cozinharia para mim? Ele acusou, sem esperar uma resposta à sua pergunta, cuja resposta era óbvia demais. Quem é ele para que você cozinhe para ele? Ele é melhor do que eu. Você também cozinhará para mim. Há muitos para cozinhar para você. Karaftap, respondeu Talascar. E eu não desejo fazê-lo. Vá para outra mulher. Até que haja homens em excesso, nos é permitido escolher aqueles para quem cozinharemos. Não escolho cozinhar para você. Se souber o que é bom para você, cozinhará para mim. Rosnou o homem. Você também será meu parceiro. Tenho direito a você, pois já o pedi muitas vezes antes que esses outros chegassem. Em vez de deixá-los tê-lo, direi amanhã ao Vental a verdade sobre você, e ele o levará embora. Já viu Calfastoba? A garota estremeceu. Farei com que Calfastoba o encontre, continuou Karaftap. Não permitirão que permaneça aqui quando descobrirem que se recusa a produzir mais escravos. Eu preferiria Calfastoba a você, zombou a moça. Mas nenhum dos dois me terá. Não tenha tanta certeza disso, ele exclamou. E avançando rapidamente, agarrou-a pelo braço antes que ela pudesse escapar. Arrastando-a em sua direção, o homem tentou beijá-la, mas não obteve sucesso. Dedos de aço se fecharam em seu ombro. Ele foi arrancado brutalmente de sua presa e lançado impiedosamente uma dúzia de passos, tropeçando e caindo no chão. Entre ele e a moça, estava o estranho de olhos cinzentos e com uma cabeleira negra. Quase rugindo de raiva, Karaftap se levantou a passos cambaleantes e investiu contra Tarzan. Investiu como um touro enfurecido, com a cabeça baixa e os olhos injetados de sangue. Pois isso, você morrerá, ele gritou. O filho da primeira mulher caminhava orgulhosamente pela floresta. Ele carregava uma lança, com desenvoltura, e havia um arco e flechas pendurados em suas costas. Atrás dele vinham outros 10 machos de sua espécie, amados de maneira semelhante, e cada um caminhava como se fosse dono da terra que pisava. Em direção a eles, ao longo da trilha, embora ainda fora de sua visão, audição ou olfato, vinha uma mulher de sua espécie. Ela também caminhava com passos destemidos. No momento, seus olhos se estreitaram e ela fez uma pausa, erguendo suas grandes orelhas chatas para ouvir, farejando-a. Senhores, ela aumentou o ritmo para um trote, avançando em direção a eles. Havia mais de um, havia vários. Se ela os encontrasse de repente, eles se assustariam, tomados pela confusão, e sem dúvida ela poderia agarrar um deles antes que fugissem. Caso contrário, as pedras emplumadas em seu cinto procurariam por alguém. Por algum tempo, os homens estiveram escassos. Muitas mulheres de sua tribo que haviam se aventurado na floresta para capturar parceiros nunca mais retornaram. Ela mesma havia visto os cadáveres de vários deles, jazendo na floresta. Ela se perguntava o que os havia matado. Mas aqui estavam homens, finalmente, os primeiros que ela descobrira em 2 luas, e desta vez ela não retornaria de mãos vazias para sua caverna. Em uma curva repentina da trilha florestal, ela os avistou, mas constatou, para seu desalento, que ainda estavam muito distantes. Eles certamente escapariam se a vissem, e ela estava prestes a se esconder quando percebeu que já era tarde demais. Um deles apontava para ela, soltando um míssil de seu cinturão e agarrando sua clava com mais firmeza. Ela partiu em direção a eles a uma corrida rápida e desagitada. Ela ficou surpresa e satisfeita ao perceber que eles não tentaram escapar. Quão aterrorizados devem estar para permanecerem tão dóceis enquanto ela se aproxima deles. Mas o que era isso? Eles estavam avançando para encontrá-la, e agora ela observava as expressões em seus rostos. Não havia medo ali, apenas fúria e ameaça. Quais eram os objetos estranhos que carregavam em suas mãos? Um indivíduo que corria em sua direção, o mais próximo, hesitou e arremessou um longo pedaço de madeira pontiagudo contra ela. Era afiado e, quando roçou seu ombro, causou sangramento. Outro parou e, segurando um pequeno graveto sobre um graveto maior, cujas extremidades estavam curvadas para trás com um pedaço de tripa, repentinamente soltou o graveto menor, que saltou pelo ar e perfurou a carne sob um de seus braços. E atrás desses dois, os demais se lançavam sobre ela com armas semelhantes. Ela recordou os corpos de mulheres que vira na floresta e a escassez de homens nos últimos meses, e, embora fosse de pouca inteligência, não era destituída de faculdades racionais.
de modo que comparou esses fatos com os acontecimentos dos últimos segundos, chegando a uma conclusão que a fez afastar-se a passos largos, na direção de onde viera, tão rápido quanto suas pernas peludas podiam levá-la, sem parar uma vez em sua fuga frenética até desabar exausta na entrada de sua própria caverna. Os homens não a perseguiram. Ainda não haviam alcançado o estágio de emancipação que lhes daria coragem e confiança suficientes para superar completamente o medo hereditário das mulheres. Bastou afugentar-um, persegui-la teria sido tentar a providência. Quando as outras mulheres da tribo viram sua companheira cambalear até sua caverna e perceberam que sua condição era resultado do terror e do esforço físico de uma longa fuga, pegaram seus porretes e correram para fora, preparadas para enfrentar e vencer seu perseguidor, que imediatamente presumiram ser um leão. Mas nenhum leão apareceu, e então alguns deles se aproximaram da mulher que jazia ofegante em seu limiar. "De que você fugiu?" perguntaram a ela em sua simples linguagem de sinais. "Homens", ela respondeu. O desgosto era evidente em cada rosto, e um deles a chutou, enquanto o outro cuspiu nela. "Eram muitos", ela lhes disse, "e teriam me matado com paus voadores. Vejam." E ela mostrou-lhes a ferida da lança, e a flecha ainda cravada na carne sob seu braço. "Eles não fugiram de mim, mas avançaram para me atacar." Assim, todas as mulheres cujos corpos vimos na floresta nos últimos meses foram mortas. Isso os preocupou. Eles cessaram de importunar a mulher prostrada. Seu líder, o mais feroz deles, andava de um lado para outro, fazendo caretas horríveis. De repente, ela parou. "Venham", ela sinalizou. "Iremos juntos em busca desses homens. Trazê-los de volta e puni-los." Ela sacudiu seu porrete acima da cabeça e fez uma careta horrível. Os demais dançavam ao seu redor, imitando sua expressão e seus movimentos. E quando ela se dirigiu para a floresta, seguiram-na em tropel, uma companhia selvagem sedenta de sangue todo, exceto a mulher que ainda jazia ofegante onde havia caído. Ela já havia se cansado dos homens e estava decidida a não mais se relacionar com eles. "Pois isso, você morrerá", gritou Karaftap, enquanto se lançava sobre Tarzan dos macacos na longa galeria dos aposentos dos escravos na pedreira de El Cumelhago, rei de Veltopismaco. O homem macaco afastou-se rapidamente, evitando o outro, e o derrubou com um pé, enviando-o cambaleando, de bruços, ao chão. Karaftap, antes de se levantar, olhou ao redor como se procurasse uma arma, e seus olhos pousando sobre o braseiro quente, estendeu a mão para agarrá-lo. Um murmúrio de desaprovação surgiu dos escravos que, tendo estado ocupados nas proximidades, testemunharam o início da disputa. "Sem armas", gritou um deles, "não é permitido entre nós. Lute com as mãos nuas ou não lute de forma alguma." Mas Karaftap estava embriagado de ódio e ciúme demais para ouvi-los ou dar ouvido, e assim agarrou o braseiro. Levantando-se, correu em direção a Tarzan para atirá-lo em seu rosto. Agora foi outro que o fez tropeçar, e desta vez 2 escravos saltaram sobre ele e arrancaram o braseiro de sua mão. "Lute de forma justa", advertiram-no, e o puxaram para se levantar. Tarzan permaneceu sorrindo e indiferente, pois a fúria dos outros o divertia quando era maior do que as circunstâncias justificavam, e agora esperava por Karaftap. Quando seu adversário viu o sorriso em seu rosto, isso apenas aumentou sua raiva, de modo que ele saltou sobre o homem macaco em sua loucura para destruí-lo, e Tarzan enfrentou com a defesa mais surpreendente que Karaftap, que por muito tempo fora um valentão entre os escravos, jamais havia encontrado. Foi um punho cerrado no final de um braço estendido que atingiu Karaftap no queixo, estendendo sobre as costas. Os escravos, que a essa altura já se reuniram em grande número para assistir à discussão, manifestaram sua aprovação com o agudo "ea-ea", que constituía uma forma de aplauso. Atordoado e grogue, Karaftap cambaleou para se levantar mais uma vez e, com a cabeça baixa, olhou ao seu redor como se estivesse em busca de seu inimigo. A garota, Talaskar, aproximou-se de Tarzan e ficou ali, olhando para o seu rosto. "Você é muito forte", disse ela, mas a expressão em seus olhos dizia mais, ou pelo menos parecia dizer mais a Karaftap. Parecia falar de amor, quando na verdade era apenas a admiração que uma mulher normal sempre sente pela força exercida em uma causa digna. Karaftap fez um ruído na garganta que soou muito parecido com o grunhido de um porco irritado, e mais uma vez, avançou sobre o homem macaco. Atrás deles, alguns escravos estavam sendo conduzidos ao corredor. Com a abertura, um dos guerreiros do outro lado, que por acaso estava abaixado no momento, pôde ver o interior. Ele viu pouco, embora o que viu fosse suficiente: um escravo corpulento, com uma cabeleira negra, erguendo outro escravo corpulento acima da cabeça e arremessando contra o chão duro. O guerreiro, empurrando os escravos para o lado, abriu caminho pelo corredor e correu para a frente, em direção ao centro. Antes que percebessem sua presença, ele se postou diante de Tarzan e Talaskar. Era Calfastoban. Qual o significado disso?
exclamou ele em voz alta. E então, entendo, é o gigante. Ele mostraria aos outros escravos o quão forte ele é, não é mesmo? Ele lançou um olhar para Karaftap, que se esforçava para se levantar do chão, e seu rosto escureceu muito. Karaftap era um de seus favoritos. Tais coisas não são permitidas aqui, companheiro, ele exclamou, sacudindo o punho na face do homem macaco e esquecendo-se, em sua raiva, que o novo escravo nem falava nem entendia. Mas, logo em seguida, ele se lembrou e fez sinal para que Tarzan o seguisse. 100 chicotadas lhe explicarão que não deve brigar, disse ele em voz alta para ninguém em particular, mas estava olhando para Talaskar. Não o castigue, gritou a moça, ainda esquecida de si mesma. Tudo foi culpa de Karaftap, mas Wampo agiu em legítima defesa. Kalfastoban não conseguia desviar os olhos do rosto da moça. Em breve, ela percebeu o perigo e corou, mas ainda assim permaneceu firme, intercedendo pelo homem macaco. Um sorriso torto torceu a boca de Kalfastoban ao pousar uma mão familiar em seu ombro. Qual é a sua idade? Ele perguntou. Ela lhe disse, estremecendo. Vou ver seu mestre e comprá-lo, anunciou ele. Não tome mate. Tarzan observava Talaskar e parecia que podia vê-la murchar, como uma flor em ar nocivo. E então Kalfastoban se voltou para ele. Você não pode me entender, besta estúpida, disse ele. Mas posso lhe dizer, e aqueles ao seu redor podem ouvir. Talvez, guiá-lo para longe do perigo. Desta vez, eu o perdoarei. Mas se isso se repetir, você receberá 100 chicotadas, ou algo pior. Talvez, e se eu souber que você teve alguma relação com essa moça, a quem pretendo comprar e levar para a superfície, as coisas ficarão ainda mais difíceis para você. Com o que ele se dirigiu à entrada e passou para o corredor. Após a partida do vental e o fechamento da porta da câmara, uma mão foi colocada no ombro de Tarzan por trás, e uma voz masculina o chamou pelo nome. Tarzan, soou estranho aos seus ouvidos. Lá no fundo desta câmara enterrada sob o solo, em uma cidade alienígena e entre um povo alienígena, nenhum dos quais jamais ouvirá seu nome. Mas, ao virar-se para encarar o homem que o havia cumprimentado, uma expressão de reconhecimento e um sorriso de prazer se espalharam em seu rosto. Começou a exclamar, mas o outro colocou um dedo nos lábios. Não aqui, disse ele. Aqui estou, Alponato. Mas sua estatura, senhor, é tão grande quanto eu. Isso está além da minha compreensão. O que aconteceu para inflar a raça dos Minunianos a proporções relativamente gigantescas? Commodore Florensal sorriu. O egoísmo humano não lhe permitiria atribuir essa mudança a uma causa oposta àquela que o senhor atribuiu, disse ele. Tarzan franziu as sobrancelhas e fitou seu amigo real por um longo tempo, pensativo. Uma expressão que misturava incredulidade e divertimento se espalhou gradualmente por seu rosto. Quer dizer? Perguntou ele lentamente. Que foi reduzido ao tamanho de um minuniano. Commodore Florensal assentiu. Não seria mais fácil acreditar nisso do que pensar que toda uma raça de pessoas e todos os seus pertences, até mesmo suas moradias e as pedras com as quais foram construídas, e todas as suas armas e diademas, tivessem sido aumentados em tamanho para sua própria estatura. Mas eu lhe digo que é impossível, exclamou o homem macaco. Eu diria o mesmo algumas luas atrás, respondeu o príncipe. Mesmo quando ouvi o rumor aqui de que o haviam reduzido, não acreditei, por muito tempo, e ainda estava um pouco cético até entrar nesta câmara e vê-lo com meus próprios olhos. Como isso foi realizado? Indagou Tarzan. A maiormente em Veltopismacus, e talvez em toda Minuni Esontorrago, explicou Commodore Florensal. Reconhecemos isso há muitos anos, pois, durante os raros intervalos em que estamos em paz com Veltopismacus, há alguma troca de ideias e bens entre as duas cidades. E assim ouvimos falar das muitas maravilhas atribuídas ao maior dos Valmax. Nunca ouvi falar de um mago em Minuni até agora, disse Tarzan, pois ele achava que esse era o significado da palavra Valmak. E talvez seja o mais próximo que se pode traduzir para o inglês. Um cientista que realiza milagres seria, talvez, uma definição mais precisa. Foi Zoantrófago quem o capturou, continuou Alponato, englobando sua queda por meios simultaneamente científicos e milagrosos. Após sua queda, ele o fez perder a consciência, e enquanto você estava nesse estado, foi arrastado para cá por uma vintena de diadetes atrelados a uma liteira improvisada, construída com pequenas árvores firmemente amarradas umas às outras, após a remoção de seus galhos. Foi depois de tê-lo colocado em segurança dentro de Veltopismacus que Zontorrago começou a trabalhar em você para reduzir sua estatura, utilizando aparelhos que ele mesmo construiu. Eu os ouvi discutindo sobre isso e eles dizem que ele não demorou muito. Espero que Zoantrófago tenha o poder de desfazer o que fez, disse o homem macaco. Dizem que isso é duvidoso. Ele nunca conseguiu criar uma criatura maior do que era anteriormente, embora em suas numerosas experiências tenha reduzido o tamanho de muitos dos animais inferiores. A questão é, continuou Alponato,
que ele tem procurado um meio de aumentar os Veltopes macusianos para que possam superar todos os outros povos de Minuni, mas só conseguiu desenvolver um método que produz resultados precisamente opostos aos que eles buscam. Portanto, se ele não consegue aumentar os outros, duvido que possam aumentá-lo mais do que você já é. Eu estaria bastante desamparado entre os inimigos do meu próprio mundo, disse Tarzan, com pesar. Não